Eu queria começar com uma pergunta. Você quer um milagre? Você quer um milagre? Você quer ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Olha só. Você quer sentir o mover de Deus? Você quer experimentar curas, sinais e maravilhas? Estão prestando atenção, gente? Você quer ver o céu se abrir e o impossível se tornar realidade? Você quer? Você quer receber em 2025 agora o equivalente a 10 anos de vitória? Quer? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre milagres. E todas essas frases que eu usei agora aqui, todas elas foram ditas nas últimas semanas recentes por líderes de igrejas evangélicas do Brasil. Veja só. E eu tenho sido, eu não sei você como é que é com relação a isso. Eu sou muito impactado nas redes sociais por essas coisas. Eu sou muito impactado. Né? Talvez por ser cristão mesmo. Né? Então, eu recebo muito disso nas redes sociais. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque por mais que a gente frequente uma igreja que tem uma determinada visão sobre milagres, por mais que a gente frequente uma igreja que tem uma determinada linha teológica, invariavelmente, a gente acaba sendo realmente bombardeado por esse tipo de mídia, por esse tipo de mensagem, por esse tipo de notícia. Na virada do ano, por exemplo, não sei quem acompanhou, teve um culto, né, num estádio em São Paulo, do Allianz Parque, que lotou o estádio. Mais de 40 mil pessoas. Foi transmitido ao vivo por uma TV aberta, pelo SBT. E ali, a gente pôde ouvir algumas coisas. A gente pôde ver declarações e palavras proféticas, declarando que 2025 seria o ano da bênção, da provisão, da graça e do favor de Deus. Eu não sei quem acompanhou isso, mas teve. E assim, eu não sei se foi só eu, se é na minha bolha, né? Mas eu, pelo menos, fui bombardeado por esse tipo de notícia. Eu tive amigos que foram para esse culto. E assim, nessa transmissão, eu tirei algumas palavras que eu mesmo ouvi. Foram ditas coisas assim: as orações feitas neste lugar ecoarão pela eternidade. Poxa. Ecoarão pela eternidade. É o coaching evangélico, é o teólogo coaching, sei lá como. Deus está movendo o céu a nosso favor. Outra frase. Declaramos que 2025 já é o melhor ano das nossas vidas. Outra frase que foi usada ali. E a palavra final, a palavra profética final, que foi a palavra a mais impactante, que foi declarada neste culto, foi assim: 2025 será o ano da restituição, da colheita, da provisão e da multiplicação. E aí entra aquela questão dos 10 anos em um. Veja só, gente, como é que você, por mais que você não tenha visto isso antes, como é que você reage a esse tipo de teologia? Como é que você reage a esse tipo de palavras de profecia, de determinação de milagres? Como é que você reage a isso? E assim, para a gente não ficar perdido nessas teologias que hoje a gente não escuta só
a Bíblia, ensinos da Bíblia na nossa igreja. Eu acho que há 30, 40, 50 anos atrás, era mais fácil você ensinar algumas coisas e isso ser assimilado de uma maneira mais fácil pela sua igreja. Hoje é mais difícil. Por quê? Porque a gente tem uma avalanche de informações, uma avalanche de conteúdo, uma avalanche de teologia torta, uma avalanche de teologia fora da Bíblia, uma avalanche de teologia da prosperidade e do coaching, que elas deturpam o Evangelho. E, gente, isso não é Evangelho. Eu já vou de cara aqui falar. Isso não é Evangelho. Isso não é o que a Bíblia diz. Não é. Isso me fez lembrar o Descende. Não sei se alguém já ouviu falar. Descende foi um evento que lotou na época 3 estádios: Morumbi, Mané Garrincha e Allianz Parque. Aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2020. E a palavra profética desse evento Descende foi assim: 2020 será o melhor ano do Brasil. 8 de fevereiro, março, chegou a pandemia. E aí? E aí? Sabe o que é interessante? Eu nunca vi um pastor declarando, por exemplo, que 2025 será o ano do serviço. 2025 vai ser o ano do serviço. Ou então, 2025 será o ano da submissão a Deus. Ou então, 2025 será o ano da crucificação do seu ego. Que você vai deixar de pensar em si e vai começar a pensar no próximo. Ou 2025 vai ser o ano da abnegação. Você vai parar de olhar para você e começar a olhar para o próximo. Você vai começar a parar de pensar em você e vai começar a pensar no próximo. Ou então vai ser o ano da dedicação à obediência a Deus. Eu não sei até que ponto você escuta esse tipo de mensagem, mas o que eu quero hoje tentar deixar bem claro através de um texto que a gente vai ler e vai estudar, é que o sobrenatural pode sim acontecer. Pode sim, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza de que Deus pode sim realizar o sobrenatural. Mas eu quero que a gente pense que existe um milagre muito maior. Existe um milagre muito maior. E eu quero que a gente pense como, sim, e a gente aprenda como nós podemos receber esse milagre. Esse que é o mais importante de todos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia em Marcos 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2. E a gente vai ler o primeiro episódio dele, nos versículos de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Ele começa dizendo assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa dessa multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia.
Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale ao nosso coração, que apesar de mim, que sou falho, sou imperfeito, que o Senhor me use para transmitir a mensagem desse texto que a gente acabou de ler. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Imagina a situação. Imagina só essa situação. O capítulo anterior, se você voltar uma página ali, diz que Jesus tinha expulsado espíritos imundos, tinha curado muitas pessoas e por isso tinha grandes multidões o seguindo. Jesus estava sendo seguido por multidões, tipo assim um cantor famoso quando chega numa cidade. Jesus estava sendo, tinha muito paparazzi, muito fã atrás de Jesus, e eles estavam querendo milagres. E o texto anterior diz que grandes multidões o cercavam ao ponto de ele não conseguir entrar publicamente em cidade alguma. Imagina, ele não conseguia ir para cidade nenhuma, porque tinha muita gente atrás dele. E apesar dele buscar locais isolados, a multidão sempre o encontrava. Até que Jesus vai para casa, provavelmente, casa em Cafarnaum, provavelmente era a casa sede onde eles se reuniam de vez em quando, que era provavelmente a casa de Pedro. Nenhum texto deixa isso bem claro. Então, rapidamente, as pessoas descobriram que ele estava lá e foram atrás dele. E aí, encheram a casa. Encheram. Só para a gente visualizar um pouquinho, a gente às vezes pensa casa, aí você está pensando na sua, eu estou pensando na minha, tá? Só para a gente visualizar um pouquinho, as casas em Cafarnaum, elas eram construções pequenas, de um cômodo só, tá? Tinha um cômodo. A maior moradia descoberta da época até hoje tinha a extensão máxima de 5,5 metros. Então, 5,5 metros por 5,4. Era isso a casa. Tá? Então, pensa numa casa assim, uma casa de um cômodo, quadradinha, né? 5,5 metros foi a maior casa que encontraram até hoje, então quer dizer, podia ser menor. Então, a casa lotada devia ter assim, umas 50, 60 pessoas. Imagina uma reunião de oração na sala da sua casa, que era o tamanho da casa inteira, na época, com 50, 60 pessoas, mais ou menos, não sei, lotada, não dava para entrar. Nesse momento, aparecem 4 homens carregando um paralítico numa maca. E aí, por causa da aglomeração, eles decidem ir por cima. E aí a gente fica pensando também na nossa casa, como é que ele vai acessar por cima? Na minha casa é meio complicado, tem uns telhados assim, né? Então eu já fico pensando, os 4 homens carregando no telhado, ixi, o cara caiu, pronto, morreu. Agora vai ter que ressuscitar, não, né? Não, lá as casas, elas eram quadradinhas, e em cima tinha um terraço mesmo. Existia um terraço em cima da casa. E todas as casas tinham uma escadaria de acesso ao terraço. O telhado da casa, para os construtores que trabalham aqui, eram feitos de galhos de árvores como base, e eles eram cobertos com uma mistura de argila e palha. Esse era a laje, bater laje da época era argila, palha e madeira. Tá? E aí, era comum, por exemplo, receber amigos e fazer refeições nesse terraço. Era muito comum. Então foi fácil subir no telhado, né? Pensou? Foi fácil subir no telhado com o paralítico.
E aí eles abrem um buraco na laje. Pensou na argila e na palha? Imagina a sujeira, a bagunça que fizeram. Foi isso mesmo. Fizeram uma sujeira, abriram a laje e baixaram um homem bem na frente de Jesus. Conseguiram visualizar? E aí Jesus vira para esse homem e diz: levante, toma a sua maca e ande. Certo? Não, não. Não foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou? Filho, os seus pecados estão perdoados. E a primeira coisa que a gente vai ver é qual é o nosso problema mais urgente. Qual é? Eu tenho certeza, por exemplo, de que se eu ou você, se a gente estivesse na situação desse paralítico, não todos, mas provavelmente alguns de nós tomaríamos coragem e diríamos assim para Jesus: bom, Jesus, obrigado, né, Jesus, mas eu não sei se você está vendo, aqui embaixo, está vendo? Eu não consigo andar, né? Eu não consigo mexer minhas pernas. Obrigado por ter perdoado meus pecados, né? Mas eu tenho um problema mais urgente aqui para ser resolvido. Será? Será que ele tinha realmente um problema mais urgente? Jesus sabia algo que aquele homem e muitos de nós hoje desconhecemos ou nos esquecemos. Jesus sabia que ele tinha um problema muito mais grave, muito mais sério e muito mais urgente do que a sua paralisia. Jesus sabia que ele tinha algo que tinha que ser resolvido urgentemente antes da sua paralisia. Sabe o que Jesus faz aqui? Antes de dar ao paralítico o que talvez o seu coração mais desejava, Jesus lhe deu o que ele realmente precisava. Antes de resolver o que talvez mais lhe incomodava ao paralítico, Jesus resolveu o pior problema que ele poderia ter. E aí, eu quero que a gente pare um pouquinho para pensar. Gente, não se engane. Não se engane. O pecado é o pior problema que nós temos. O pecado é a questão mais urgente que todo ser humano tem pendente. Isso porque o pecado nos afasta de Deus. E se esse problema do pecado não for resolvido, ele vai ter implicações trágicas para a nossa eternidade. Se a gente, de alguma maneira, não conseguir resolver o problema do pecado, ele não vai só causar problemas aqui na terra, causa também. Mas ele vai causar problemas eternos. Nós passaremos uma eternidade distantes de Deus. E isso é o inferno. Você entende isso? Você entende que o pecado é o pior problema que você tem? De verdade? Eu pergunto de verdade porque eu vejo que muitas pessoas acabam minimizando esse problema do pecado. Sabe? Muitas pessoas minimizam o pecado e as suas consequências. Porque elas se comparam com grandes pecadores. Eu sou pecador, mas eu nunca matei. Certo? Eu sou pecador, mas eu nunca adulterei no meu casamento. Eu sou pecador, mas eu não sou desses políticos corruptos. Eu sou pecador, mas... O problema é que quando a gente pensa que a gente não é tão ruim assim, a gente não entendeu o Evangelho de verdade. Vou repetir. Quando a gente pensa que a gente não é tão ruim assim, a gente não entendeu de verdade
o Evangelho. Não entendeu. Romanos 3 diz, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Ninguém. Ninguém. Você, eu, ninguém. Ninguém é justo. Nós não somos pecadores porque nós pecamos porque somos pecadores. O que isso quer dizer? O pecado está dentro da nossa humanidade. A gente, por mais que a gente tente, a gente deve tentar sim não pecar, mas a gente vai acabar escorregando, gente. A gente vai acabar escorregando. Se alguém perguntasse para você, quanto tempo você acha que consegue ficar sem pecar? Não precisa falar alto, para não passar vergonha. 10 segundos? 30 segundos? 1 minuto? Pô, Dirceu, eu estava pensando em 2 dias. Acho que você não entendeu o pecado, então. Você não entendeu o pecado. Quando alguém pensa que não é tão ruim assim, esse pensamento, pensar que não é tão ruim assim, já é pecado. Entende? Porque você já se considera superior. Você já se considera melhor. Você já se considera além dos demais. E o pior, quando alguém pensa que não é tão ruim assim, a graça de Deus nunca vai te alcançar. Nunca. O pecado nos afasta de Deus, porque Deus é santo. Ele não pode conviver com o pecado. E a consequência natural do pecado é o quê? A morte. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Todo ser humano é pecador. E se depender de nós, nós estamos condenados, acabados, perdidos. Perdidos. Aí alguém pode virar para mim assim e dizer, pô, Dirceu, condenado, né? Que palavras fortes, né? Condenados, pecador, que coisa séria isso. Não, eu peco, mas não é tanto assim, né? Pô, não sou comparável a esses assassinos políticos corruptos. Vou trazer alguns textos aqui só para você entender o que significa o pecado e como ele é sério. Mateus 5. Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão racá, que era uma ofensa na época, tipo idiota, tolo, bobo, burro, será levado ao tribunal. E qualquer um que chamar o outro de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí se alguém perguntar para você, você já matou? Segundo isso aqui, já. Vocês estão preocupados, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês estão preocupados com tirar a vida de alguém, mas se no seu coração você tiver esse desejo, sabe? Aquele desejo, Senhor, leva esse meu vizinho para a glória, ele que está prendendo bateria. 10 horas da noite, numa segunda-feira. Né? Senhor, aquele político, leva ele embora. Senhor, aquele não sei o que, leva ele... Você já matou, meu filho. Se você tiver o desejo, se você desprezar alguém conscientemente, ou se você for indiferente com alguém, você já matou, segundo Jesus. Está entendendo o que é pecado agora? Aí Jesus continua assim, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, adultério, né? Eu acho difícil alguém ser pego em adultério sem querer, sabe?
opa, não é minha mulher, sabe? Esse negócio assim, é difícil, né? Mas, Jesus diz, se você olhar para uma mulher para desejá-la, já adulterou. E mulheres também, se você olhar para um homem para desejá-lo, já adulterou. E aí hoje a gente pensa nesse mundo que a gente vive hoje, do ficar, do sexo sem compromisso, do testar, fazer test drive antes do casamento, esse tipo de coisa, a gente vai ver que é muito mais sério a questão do adultério. Aí Jesus diz também, vocês ouviram o que foi dito, não jure falsamente. Mas eu lhes digo que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Significa que o seu coração tem que ser tão íntegro e tão honesto que não vai ser necessário julgar ninguém. O que você sente quando você escuta esses textos que eu acabei de ler agora, sinceramente? O fariseu, ele ouve isso aqui, e existem fariseus hoje também no mau sentido, ele ouve isso aqui e fala, pô, estou bem, né? Estou bem. Mas como Jesus diz, eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes. Né? Ele veio para quem precisa. O fariseu não precisa de Jesus. Só, não, Jesus morre ali para mim, mas o resto eu me viro, tá? Fica tranquilo. Esses textos aqui devem nos humilhar, devem falar, eu não consigo. E é isso mesmo. É isso mesmo que Jesus quer fazer. Você tem que ouvir esses textos aqui e falar, eu estou perdido. Eu não consigo. E é isso. É exatamente isso. Se você falar, eu consigo, você lê de novo até você entender. Eu não consigo. Você consegue perceber a profundidade disso? A questão não é o que nós fazemos, mas quem nós somos. Você sabe, por exemplo, que você pode pecar fazendo coisas boas. Sabia? Se você faz o bem com intenção errada, você já pecou. Se você ajuda o necessitado com a intenção de se sobressair, de que você veja, ou de, né? Você já pecou também. Até fazendo bem você pode pecar. Entende a complexidade disso? Por isso que alguém pensar que não é tão ruim assim, não entendeu. Não entendeu. Mas pecado também envolve ignorar Deus no mundo que Ele criou. E viver nesse mundo como se Deus não existisse. Isso também é pecado. Porque nós fomos criados para adorar. Nós somos criados para adorar a Deus. O pecado também é quando a gente procura a salvação em qualquer outro lugar, além de Deus, além de Jesus. E eu falando assim, às vezes parece alguma coisa muito assim, fora, né? Fora do normal. Buscar salvação em outro lugar, mas eu vou trazer para a realidade isso aqui, para o dia a dia. Né? Sabe aquele primeiro mandamento? Sabe, dos 10? O primeiro, não terás outros deuses além de mim. E aí eu vou trazer isso para a nossa realidade. Se você parar para perceber, todo mundo vive por algo. Todo mundo vive por alguma coisa. Muitas pessoas, por exemplo, elas constroem a sua identidade baseadas na carreira. Né? Então, vivem para o trabalho, se dedicam para o trabalho, se dedicam ao sucesso profissional, só pensam nisso, só fazem nisso, dormem, acordam só pensando nisso. Outras constroem a sua identidade baseada no dinheiro. O importante para elas é ter dinheiro. E elas ostentam, elas mostram. E cuidado, hein? Jesus falou mais de 10 vezes, né? Criticou mais de 10 vezes mais a ganância, o pecado da ganância, do que o pecado, por exemplo, da imoralidade sexual. Então esse é um pecado que desde a época já era um problema. Cuidado. Tem também aquelas pessoas que baseiam a sua identidade nos relacionamentos. Então, ou elas estão sempre em busca do cônjuge ideal, né? Ou baseiam o seu casamento, olha, isso sim, eu baseio a minha identidade no meu casamento.
Então, se o casamento se estremece, essa pessoa morre. Ou então, constrói a sua identidade nos filhos. E elas consideram os filhos a coisa mais importante do mundo. Já ouviu isso? Os meus filhos são a coisa mais importante do mundo para mim. Ou então os netos, né? Tem avós aqui. Os meus netos são a coisa mais importante do mundo para mim. Cuidado, isso é pecado, isso é idolatria. Não é errado você cuidar do marido, da esposa. Não é errado você cuidar da esposa, dos filhos. Não é errado você cuidar dos netos. Mas quando você leva eles a um patamar que pertence a Deus, virou idolatria. Na verdade, a gente ainda podia falar sobre outras coisas, né? Tem gente que ainda baseia a identidade sobre fama, poder, saúde, beleza, amizades ou até a própria religiosidade. Tem gente que, eu sou cristão. E isso vira o ídolo dela. O problema é que essas coisas nunca vão trazer satisfação completa para as nossas vidas. Nunca. Nunca. Deus é o único que pode nos realizar de maneira completa. E veja bem, gente, eu quero deixar uma coisa clara aqui. O problema não é o nosso desejo por sucesso profissional, o nosso desejo por um bom casamento, assim como não era errado aquele paralítico querer andar. Não é essa a questão. O problema é quando a gente pensa que essas coisas vão nos trazer realização definitiva, ou então vão nos salvar. Talvez essa palavra não encaixe bem na sua cabeça, mas é exatamente isso que a gente faz quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus. A gente considera aquilo como nossa salvação. Quando a gente baseia a nossa identidade nessas coisas. O pecado é um problema muito mais urgente do que qualquer paralisia, do que qualquer doença, do que qualquer desejo ou problema financeiro, do que qualquer problema de relacionamento. O pecado é muito pior. Entendem isso? Por isso que Jesus chega para esse paralítico e, ao invés de dizer, filho, levante, pega a sua maca e anda, ele primeiro diz, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí, continuando, quando Jesus diz que os pecados do homem estavam perdoados, ele faz algo totalmente inesperado. Tão inesperado que os mestres da lei, eles ficam irados. E note que eles não falam nada, eles só pensaram, né? Eles ficaram irados dentro do seu coração. Eles diziam, dentro do seu coração, eles falavam assim, ele está blasfemando. Está blasfemando, só Deus pode fazer isso. E posso te falar uma coisa? Eles estavam certos. Eles estavam certos. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Pensa só numa situação. Lá em casa eu tenho 4 filhos. Tenho Davi, Samuel e Miguel. Imagine que o Davi e o Samuel ali, eles começam a discutir lá em casa. Está visualizando? Eles não fazem isso, tá? Nunca brigam. Eles começam a discutir, ali o Samuel abraçando o Davi. Começam a discutir e aí, sem querer, o Davi empurra o Samuel. Samuel cai, perde o equilíbrio, cai, bate a cabeça no chão e machuca. E aí vira aquela confusão. E aí chega o Miguel. Miguel é o terceiro, né? Miguel chega pro Davi e fala, Davi, eu te perdoo. Como assim eu te perdoo? Quem que tem que perdoar? O Samuel caiu, né? É isso que os mestres da lei estavam dizendo. Quem pode perdoar? É Deus. Todo pecado que a gente comete é contra Deus. Todo pecado. Então, gente, por isso que não faz sentido, e com todo o respeito eu vou dizer isso,
Não faz sentido, por exemplo, a gente pedir perdão para o padre, ou pedir perdão para o pastor da igreja, porque o único que pode perdoar é Deus. Quando nós pecamos contra Deus, e só Ele pode perdoar. Por isso que quando Jesus perdoa, Ele faz algo e Ele está deixando muito claro que Ele é Deus, Ele está se chamando de Deus. Por isso que alguém que chega e fala para você assim, Jesus era um cara legal, Jesus era um homem sábio, Jesus ele era um cara assim, um mestre da lei somente, mas ele não era Deus. Opa, peraí. Porque ele se autodeclarou Deus. Então, se ele não era Deus, ele era louco. Então, desconsidere tudo que ele fala. Ele se autodeclarou Deus, porque ele diz, os seus pecados estão perdoados. E aí Jesus percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto. Imagina o cara, eu não sei há quanto tempo ele era paralítico, né? Não diz o texto. Mas ele levantou num pulo. Imagina o susto. O susto da sogra de Pedro, né? Que estava ali talvez, né? Veinha quase morreu de novo do coração. De um salto ficou em pé, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. E aí eu quero parar nessa pergunta de Jesus, o que é mais fácil? Seus pecados, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Acredite se quiser, essa pergunta de Jesus tem intrigado muitas pessoas durante séculos, né? Muitos estudiosos escreveram páginas e páginas sobre essa pergunta de Jesus. O que é mais fácil? O que é mais fácil? E tentando destrinchar isso, por quê, né? Quais são as implicações dessas perguntas? Porque aparentemente parece que Jesus está dizendo assim, uma pessoa pode dizer simplesmente seus pecados estão perdoados. Qualquer um pode dizer isso, certo? Mas nem todo mundo pode curar. Não parece que é só isso que Jesus está dizendo? Parece, mas não é. Na verdade, essa pergunta ela é intrigante justamente por isso, porque ela tem duas implicações. Jesus também pode estar dizendo assim, meus filhos, vai ser infinitamente mais difícil perdoar os pecados do que vocês podem imaginar. Eu vou ter que ir para a cruz. Qualquer curandeiro pode falar, levante, pega a sua maca e anda. Mas só eu posso ir para a cruz e morrer pelos seus pecados. Qualquer um pode dizer, levante-se e ande. E na época existiam curandeiros, né? Não é só hoje que aparece na TV, curandeiros. Mas somente eu posso me oferecer na cruz como seu Salvador. Muitos estudiosos ainda dizem que já no começo de Marcos, lá no capítulo 2, já nessa passagem, a sombra da cruz já se projetava sobre o caminho de Jesus. A verdade que Jesus estava querendo dizer é que só Ele pode fazer as duas coisas. Só Ele pode curar e só Ele pode perdoar. Só Ele. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém. E assim, gente, a cura foi realizada depois disso para quê? Jesus ainda diz, para que vocês vejam que o Filho do Homem, Ele, tem poder para perdoar pecados, virou para o cara e disse, levanta, pega a sua maca e anda.
A cura foi para mostrar que ele era o Messias. Ele era o Salvador tão esperado. Ele era o Messias prometido. Um parênteses aqui. É interessante notar que existe ainda hoje essa busca incessante por milagres, pelo sobrenatural, sabe? E assim, eu fico incomodado de ver tanta gente ainda buscando essas mesmas coisas. Muita gente buscando o sobrenatural. Sempre que a gente se depara com alguma situação difícil, ou quando a gente percebe que a gente perde o controle das coisas, a gente apela para Deus por uma intervenção divina e de preferência sobrenatural. Deus, eu estou sem dinheiro, que apareça um Pix irreconhecível ali de R$1 milhão ou R$100 mil, né? A gente sempre busca o sobrenatural. A gente sempre quer o, né? E normalmente, a gente só pensa no nosso bem-estar e na nossa satisfação pessoal. No final das contas, a gente só quer buscar Deus nessas situações, como um meio para um fim. A gente não busca Deus por Deus, a gente busca Deus para receber o milagre de Deus. Isso é interesse, você está sendo interesseiro. Você está sendo malandro, desculpa a palavra, mas é isso. Eu já fui. E sou de vez em quando malandro. Porque a gente busca a Deus só para ganhar coisas. Eu não busco a Deus por Deus. Eu não busco a Deus só porque Ele é Deus. Não, eu busco porque eu quero alguma coisa em troca. Ó, Deus, está vendo? Eu vim para a igreja hoje, então, me abençoa essa semana que eu vou fazer uma cirurgia. Deus, eu vim para a igreja hoje, então me abençoa essa semana que eu vou fechar um contrato muito importante. Deus, eu vim... Sabe essa coisa de barganha, de troca, de não sei o quê? Está errado, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, isso é idolatria. Você está idolatrando. O seu Deus mesmo é aquilo que você está pedindo para Deus. Não é Deus. Mas quando a gente estuda os textos bíblicos, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, primeiro a gente vai perceber que o milagre não era natural. Milagre é exceção. Começa por aí. Muita gente hoje ainda busca o sobrenatural e, como eu disse, eu creio. Creio de todo o meu coração que Deus pode sim fazer o sobrenatural. Deus pode chegar ainda hoje para uma pessoa que está lá, paraplégico, tetraplégico, e fazer levantar. Eu creio de todo o meu coração. Mas Ele vai fazer isso se Ele quiser, e se o propósito dEle, na vida dessa pessoa, for para a glória dEle. Mas isso não é natural, isso é um milagre. Por quê? Porque a gente vive num mundo caído. A gente, por causa do pecado, a gente enfrenta dificuldades e nada vai ser as 1000 maravilhas. Jesus promete sim um milagre, lá no fundo, lá no futuro. Que eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima, não vai ter doença, choro ou dor. É isso. Lá sim, todo mundo vai ser curado das suas doenças. Lá sim, todo mundo vai ser restaurado das suas dificuldades. Lá sim, você que às vezes não precisa nem de tanto milagre, né? Você que canta mal, vai começar a cantar bem. Lá sim, você que como eu não dança, né? Você tem 2 pés esquerdos, tipo eu. Lá sim você vai dançar, entende? Lá tudo vai ser restaurado. Mas Jesus, Ele fez milagres para quê? Primeiro, para apontar que o novo reino, a nova criação estava chegando. Está vendo? É isso aqui. Isso aqui é o trailer do céu, gente. Está vendo esse paralítico? Ele levantou? Esse é o trailer do céu. Lá vai ser assim. E outra, para mostrar e para apontar que Ele era o Messias.
É lógico que Jesus se importa, é lógico que Jesus também queria satisfazer essa pessoa, né? Queria ver a felicidade no coração dessa pessoa, mas tinha muitos outros paralíticos que Jesus não curou. Tinha muitos outros cegos que Jesus não curou. Entendem? E uma outra coisa que às vezes a gente esquece. Quando Jesus ele faz isso, ele mostra, eu sou o Messias. Agora Jesus, sendo Deus, ele sabia que se ele curasse alguns outros doentes, essas pessoas que estavam em busca somente de cura, iam acabar se afastando ainda mais dele. Porque, gente, é isso que o milagre tem que significar. As pessoas têm que se aproximar de Deus. As pessoas têm que se aproximar de Jesus. O que implica 40 mil cristãos dentro de um estádio, proclamando e declarando coisas infundadas e totalmente distantes da Bíblia e do Evangelho. O que implica isso? Nada. Não quer dizer nada. Absolutamente nada. Agora, se os cristãos se juntassem e falassem, olha, esse ano, como eu disse, vai ser o ano do serviço. A gente aqui como igreja, a gente vai se reunir e vai começar a andar pelo bairro, pelas ruas aqui, vai começar a ver as necessidades do bairro e a gente vai se oferecer para ajudar e para contribuir. E através disso a gente vai mostrar o amor de Jesus. A gente vai, às vezes, olhar para o nosso vizinho, que às vezes está precisando de uma carona. Às vezes, uma vez por semana, ele tem um tratamento médico, ele não tem, ele tem que pedir Uber, e aí fica meio enrolado. Tal. Uma vez por semana, que dia, que horas, tal, posso te levar? Abençoar o outro. O que você está ganhando com isso? Nada, mas ele está ganhando. Ele está sendo abençoado. Entendem? Conclusão, te pergunto de novo, você quer um milagre? Você quer um milagre? Assim como Jesus curou aquele paralítico, Jesus ainda tem poder de te dar tudo que o seu coração deseja. E eu tenho certeza disso. Jesus ele pode te curar da sua doença. Jesus ele pode te dar sim sucesso profissional, financeiro. Jesus ele pode te dar aquele relacionamento que você tanto espera, que tanto busca. Resumindo, Jesus ele pode te dar qualquer coisa. No entanto, Jesus sabe que esses não são problemas tão urgentes. O problema mais urgente, ele já resolveu. O milagre já aconteceu. E Jesus também sabe que na maioria das vezes, e eu estou falando isso pensando em mim também, tá, gente? Na maioria das vezes, se Ele der exatamente aquilo que a gente pede para Ele, tudo que o nosso coração mais deseja, sabe o que vai acontecer? A gente vai se afastar dEle. E isso vai nos destruir. Por isso que lá em Romanos 2, Paulo deixa bem claro que a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é dar à pessoa o que ela tanto quer. Porque a gente não sabe o que a gente quer. O pecado é o pior problema que a gente tem. E o perdão é de longe a melhor coisa que poderia nos acontecer. Nenhum dos nossos sonhos, desejos ou expectativas podem ser comparados ao sacrifício de Jesus na cruz e à vida eterna que Ele nos oferece ainda hoje. O milagre já aconteceu. Você quer um milagre? Ele já aconteceu, meu irmão, minha irmã. Jesus morreu naquela cruz e Ele dá, você crê em mim?
Você crê que eu sou Deus? Você crê que eu vim te salvar? Pronto, está salvo. A salvação é pela fé, é pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, a gente não faz nada para merecer a salvação. Não tem absolutamente nada que eu faça, que eu possa contribuir em 1 milímetro que seja para a minha salvação. Não por obras, é dom de Deus, é presente de Deus. Outra coisa, lembra que eu falei sobre identidade? Que as pessoas baseiam a identidade em alguma coisa? A identidade cristã, ela não é alcançada, ela é recebida. Ela vem de graça para a gente. A gente não merece. A gente recebe como um presente. Através da fé em Cristo, Deus nos aceita e nos adota, não baseado no nosso passado, ou no nosso presente ou futuro, mas baseado em Jesus. Tem um texto, 2 Coríntios 5, e esse texto é importante até que você grife ele na tua Bíblia, ou que você decore ele. 2 Coríntios 5, 21. Se tiver aí, grifa. Se você tiver com a Bíblia eletrônica, copia, cola em algum lugar que você vai ler depois. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. A nossa identidade é essa, é Cristo, não somos nós. Porque Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos. É por isso que eu digo, sabe, às vezes que eu falo, quando Deus olha para a gente, ele não vê a gente, ele vê Jesus, é isso. É isso. Porque ele vê a vida perfeita de Cristo, uma vida sem pecados. Jesus já nos deu algo muito mais profundo e urgente. Algo que supera qualquer um dos seus desejos e anseios. Por meio do seu sacrifício, Jesus nos oferece o perdão dos pecados e a vida eterna. E aí eu te pergunto de novo, qual milagre poderia ser maior do que esse? O que mais alguém pode desejar? Você entende que quando a gente lê o texto dessa maneira, a cura física do paralítico se torna muito menor? Porque o mais importante que Jesus fez ali, note, né? Alguém pode perguntar assim, poxa, mas Jesus disse que o pecado do paralítico, os pecados estavam perdoados, mas o paralítico não se arrependeu. Esse é o único texto que o paralítico, o doente, não declara de nenhuma maneira qualquer tipo de arrependimento. Mas aí se você olhar no versículo 8, que Jesus sabia o coração dos mestres da lei, você consegue entender que Jesus conhecia o coração do paralítico. E Jesus conhecia o coração dele e sabia que ele estava buscando também o perdão dos pecados. O maior desejo de alguém, que alguém pode ter, é restaurar o seu relacionamento com Deus. O maior sonho, a vida eterna. A maior expectativa, a oportunidade de passar a eternidade com o Pai. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque através da Tua palavra a gente consegue ver o Seu poder. A gente não tem dúvida nenhuma de que o Senhor Jesus é poderoso ainda hoje para realizar curas, milagres, maravilhas. Mas nós sabemos e hoje nós temos a certeza de que o maior milagre que o Senhor fez por nós foi ter se entregado na cruz em nosso favor.
Nós queremos te agradecer por essa entrega. Nós te agradecemos pelo seu sacrifício. Nós te agradecemos pela sua oferta de perdão. Que a gente não fique buscando nas coisas dessa terra realização. Que a gente não fique buscando nas coisas dessa terra identidade, senso de realização. Mas que a gente coloque a nossa esperança somente no Senhor. Que o Senhor seja protagonista. Que o Senhor seja a pessoa mais importante das nossas vidas. Que o Senhor cuide da gente. Nos lembre disso todos os dias, porque muitas vezes a gente esquece. Nos perdoe por isso. Muito obrigado pelo teu milagre. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém.